Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à audição dos peticionários de duas petições. Vai ser uma audição conjunta, dado que o tema é muito similar nas duas petições. Portanto, temos a petição 6017 primeira, alteração à Lei da Nacionalidade relativa à contagem dos 5 anos de residência legal em Portugal para naturalização. E temos também a subscritora da petição 7317 primeira, solicitam a alteração da Lei da Nacionalidade no sentido de o prazo de residência para efeitos de naturalização continuar a contar-se a partir do momento do pedido de autorização de residência, por qualquer via formulado, e de ser estabelecida uma norma transitória para quem já reúne o requisito vigente da residência legal de 5 anos, mas ainda não apresentou o seu pedido. Portanto, as senhoras peticionárias, como sabem, têm cada uma, relativa a cada petição, 10 minutos para uma intervenção inicial. Podem dividir o tempo como entenderem, desde que não ultrapassem os 10 minutos. E, portanto, vamos começar pela petição 60 e pela senhora Dona Juliette Cristino ou Heleno Linhares. Pronto. Juliette. Ok, muito obrigada. Façam favor, tenham a palavra. Bom dia a todos os deputados e deputadas e todos que estão aqui presentes. Hoje eu falo em nome de milhares de imigrantes que vivem em Portugal, pessoas que trabalham, que pagam impostos, que criam seus filhos, que contribuem para esse país todos os dias. Estava no Brasil e sou em pós-operatório. Interrompi minha recuperação para estar aqui hoje. Não vim por mim, eu vim por milhares de pessoas que precisam da minha voz. Eu vim porque essa causa é maior do que a minha dor, maior do que o meu cansaço, maior do que o meu corpo agora. Estou aqui porque eu acredito na justiça, porque eu acredito em Portugal. E porque eu acredito que ninguém merece ser invisível. Hoje, eu só peço uma coisa, que olhe para nós como pessoa. Nós escolhemos Portugal e acreditamos que aqui exista justiça, segurança e oportunidade para todos. Por isso que estamos aqui. Mas hoje, muitos de nós vivem em uma espera sem fim. Há pessoas que aguardam 4 anos para receber seu primeiro título de residência. Não por culpa delas, mas por atraso do próprio Estado. Esses anos foram de trabalho, de integração, de contribuição real. E agora dizem que esse tempo não conta para a nacionalidade. A Lei da Nacionalidade, que foi alterada dia 1º de abril de 2024, o artigo 15 da linha 4, que mudou a forma de contar os 5 anos para a nacionalidade. Mas essa norma ainda não foi regulamentada até hoje. Mesmo assim, milhares de pessoas estão a ser submetido vários processos com base numa regra sem regulamentar. Isso cria insegurança, medo e destrói os projetos de vida das pessoas. Mesmo assim, pedimos a vocês que não considerem nós como números. Somos pessoas reais. Estamos aqui para contribuir com o país, estamos aqui para trabalhar. Escolhemos aqui porque aqui é um país seguro. Não fomos nós que criamos a lentidão,
do sistema. Não fomos nós que causamos os atrasos, mas somos nós que estamos a pagar por tudo isso. Por isso pedimos, primeiro, que o tempo para a nacionalidade conte desde o pedido da autorização de residência, desde que seja aprovado. Já existe uma lei que ainda não foi regulamentada, o que a gente pede apenas que regulamente essa lei. E que a regulamentação seja feita dentro do prazo estipulado por lei, que é de 90 dias. E pedimos também que crie uma plataforma digital para que as pessoas submetam seus processos de nacionalidade para diminuir as filas nas portas dos IRN e diminuir o que acontece nas portas do... Perdão. Pedimos que seja criada uma plataforma digital para que os pedidos de nacionalidade para diminuir as filas do IRN. Portugal precisa de imigrantes, mas os imigrantes também precisam de Portugal. Se este tempo for aumentado, muitos irão embora, não por falta de amor, mas por falta de esperança. Outros países oferecem prazos menores, salários maiores e processos mais rápidos. Portugal não pode perder quem já está aqui. Se não for possível aceitar tudo que estamos pedindo nessa petição, que pelo menos a lei seja aplicada apenas para as pessoas que entraram depois da aplicação da nova lei. Porque mudar as regras no meio do caminho não é justiça, é abandono de um povo que ajuda no crescimento do país. Nós queremos pertencer, nós queremos contribuir, nós queremos chamar Portugal de nossa casa. E obrigada a todos. Olá a todos, bom dia, doutores, colegas advogados. Em primeiro momento, eu quero dar parabéns para a Juliette Cristino, que é uma imigrante e que, com toda a dificuldade e momentos em Portugal, decide representar a voz de várias pessoas para que aqui na Casa do Povo, ela sendo o povo, assim como eu, através dos representantes do povo dessa casa, para que nós possamos trazer uma dificuldade máxima que é o que o imigrante enfrenta. Então, eu acredito que os senhores saibam o que é um pedido de residência legal, que quando uma pessoa chega a estar numa entrevista diante do Serviço de Estrangeiro, que hoje se chama AIMA, vai com todos os critérios, todos os documentos aos quais são exigidos por Portugal. E, infelizmente, nesse momento e há muitos anos, o Estado não consegue dar uma resposta atempadamente para essas pessoas e faz com que a própria lei da nacionalidade, hoje em vigor, não seja possível para que essas pessoas possam fazer os seus pedidos. Como que seria isso? Uma pessoa, por exemplo, que fez um pedido de autorização de residência há 5 anos atrás e, naquele momento, ela não teve o cartão de residência, ela não consegue, mesmo tendo 5 anos em Portugal, a partir dessa entrevista, tendo seu pedido deferido, a possibilidade de se tornar um nacional português. Por quê? Porque ela demora 30 dias, 60 dias, 90 dias, quiçá meses, para obter uma resposta ao seu pedido oficial feito diante da AIMA. Eu acredito que os senhores tenham acompanhado o que acontece no país. Portugal tem muitos pedidos de pessoas que cá querem estar e, há muito tempo, nós estamos buscando, inclusive, ajudar o sistema para que as pessoas consigam entregar cada vez melhor os seus documentos diante da autoridade. Entretanto, não tem sido suficiente. Nós advogados, de um movimento, a partir de agora, de abril, em auxílio com a AIMA, para que nós tivéssemos uma digitalização desse trabalho. Nós avançamos, conseguimos muito. Entretanto, se não houver um reconhecimento dessas pessoas que fizeram seus pedidos há 5 anos atrás, de nada vai adiantar,
porque nós precisamos de um trabalho em conjunto, ou seja, as pessoas que 5 anos atrás fizeram os seus pedidos e não tiveram o seu cartão de residência, porque sem o cartão de residência não é possível pedir a nacionalidade, porque a conservatória tem o poder jurisdicional de decidir quando a AIMA responde tem 5 anos ou não tem 5 anos, e aplicar a lei, então essas pessoas elas ficam num limbo. Como disse muito bem a Juliette Cristino, nós imigrantes não somos invisíveis, nós estamos aqui como um corpo de uma sociedade em Portugal para estarmos acolhidos e pertencidos, que fique bem claro, nós gostamos de Portugal, nós trabalhamos em Portugal, nós agregamos Portugal, entretanto, há uma falha. E essa falha que é trazida aqui na Casa do Povo, a sociedade pode ser reparada. Que seja, eu estou repetindo mais uma vez, que as pessoas que cá estejam, que já têm os 5 anos, né, de pedido, já foram no órgão da entidade estrangeira, levaram seus documentos, que tenham a possibilidade de ter deferido os seus pedidos. E nós precisamos que isso se torne lei. Por quê? Porque só através da lei que a autoridade que recebe o pedido vai chancelar e vai determinar nacional português. Nós sabemos de todas as dificuldades, inclusive quando ela pede, por exemplo, uma plataforma digital, parece que não há uma harmonia entre o sistema digital e o sistema das pessoas, dos trabalhadores internos nos órgãos. Entretanto, eu acredito muito que isso vai acabar. Todos aqui têm muita boa vontade. Estamos aqui com milhares de assinaturas, tanto nós quanto a segunda peticionária, e acreditamos que a voz do povo está aqui para ser ouvida. Então, não adianta para nós chegarmos até aqui e sairmos daqui, por exemplo, sem ter uma decretação da publicação e efetividade dessa lei. Porque isso já aconteceu, já conseguimos, já estivemos aqui no passado, para que a manifestação de interesse, que é o documento, a exigência da pessoa estar aqui, e ela foi aceita. Entretanto, estamos a ter muitos problemas, porque a própria IRN não tem reconhecido, alguns reconhecem, outros não. Então, eu quero agradecer muito aos senhores a atenção e dizer-vos que nós dependemos da vossa atenção para que o direito dos requerentes imigrantes que estão legais em Portugal, diante dos 5 anos, seja aprovado, deferido e pertencido a esse país que convive com tanta diferença e aceita, ou melhor, estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora Dona Priscila Correia. Faça favor, tem a palavra. Ok. Novamente, bom dia a todos, deputados presentes, as pessoas responsáveis pela comissão. Como bem dito, e não é necessário eu me estender mais do que já foi falado sobre isso, eu quero fazer apenas alguns apontamentos importantes. Tá? Estamos aqui, e eu não vou falar apenas como portuguesa, natural do Brasil, porém com uma nacionalidade que decorre do sangue, mas como uma observadora na prática do que é o meu dia a dia há 10 anos, advogando no país. Ok? Eu falo como alguém que vive em Portugal e passou por todos esses processos do sucateamento dos sistemas administrativos e dessa incoerência em relação a ordens, comandos, diretivas e regulamentos. Aquilo que está na lei, como requerimento, ele espelha o que é o artigo 104 do CPA. Então, eu entendo que sequer é necessário uma regulamentação, porque o requerimento é a forma prevista na lei em que um cidadão pode demandar à administração pública. A própria fala do artigo 15, parágrafo 4º, de dizer requerimento, já diz por si só, ou seja, todas as vezes em que o utente requer alguma coisa, isso deveria contar como prazo efetivo, nesse caso, do pedido da nacionalidade. Então, eu vou apontar para os senhores os números.
Em 2018, essa Casa promoveu um avanço relevante ao estabelecer o prazo de 5 anos de residência para a aquisição da nacionalidade por naturalização. Quando eu vim para Portugal, esse prazo era de 6 anos, ok? Então, nós tivemos uma redução. No entanto, apesar desse progresso legislativo, o direito deixou de ser efetivo na prática. Uma razão de profundo sucateamento, como eu disse, das conservatórias e da incapacidade do Executivo de cumprir a lei que está aprovada. O fato é simples, o Estado não sofre qualquer consequência efetiva quando deixa de cumprir o seu papel. O Executivo não sofre sanções. As justificativas são recorrentes. Burocracia excessiva, falta de pessoal, troca de conservadores, excesso de pedidos, mas o resultado é sempre o mesmo, o incumprimento sistemático do artigo 27 do Decreto-Lei 237 de 2006. Segundo esse diploma, a decisão num processo de nacionalidade em que todos os documentos estão devidamente apresentados deve ser proferida em 105 dias. 30 dias de pedido inicial, mais 30 dias de pareceres e 45 dias de decisão final. Nas situações em que nós temos algum tipo de interpérie, ou seja, um documento faltante, o prazo passa a ser de 165 dias. A realidade, porém, é que esses processos acumulam atrasos superiores a 4 anos, como já bem dito pela senhora Juliette. E eu digo mais, nas minhas primeiras requisições de nacionalidade, eu conseguia o processo em 18 dias, depois passou a ser 40 dias, depois passou a ser 70 dias, até que chegou a 6 meses, depois 2 anos, depois 4 anos e, em alguns casos, 5 anos, como a gente pode observar nas situações de sefarditas. Apesar desse cenário, os imigrantes permanecem leais a Portugal, trabalham, investem e contribuem para o país, mesmo enfrentando atraso de quase 4 anos também para obter uma autorização de residência. Estamos falando de requerimentos não apenas em situação da manifestação de interesse, que é super debatida nessa casa, principalmente pela direita atual. Estamos falando em processos de autorização de residência em outras modalidades de dispensa de visto que hoje ainda não estão disponíveis ao cidadão para se servir do portal. O telefone não funciona, que era o meio arcaico que existia antigamente para poder fazer o pedido, e nessa situação, apesar das diversas oportunidades da residência com dispensa de visto, nenhum desses artigos hoje estão operacionais, à exceção de um que foi noticiado na semana passada, acho que, se eu não me engano, no dia 22 de janeiro, que é o caso do artigo 15, ou seja, para cidadãos vinculados a pessoas que são nacionais da União Europeia. Para os demais artigos, o próprio artigo 90, que é para altamente qualificado, nós não temos a possibilidade de aceder ao sistema e fazer o pedido. Talvez Vossas Excelências não tenham consciência daquilo que é o sistema que hoje opera na AIMA. E, apesar da gente ter todo um diploma que aprecie esse direito do imigrante, na prática, ele não acontece. Agora, essas pessoas continuam contribuindo para a segurança social. No segmento da maior renda, nós tivemos um investimento de 7 bilhões, que no português de Portugal dizemos 7 mil milhões de euros. E eu estou falando das ARIs. Em relação às pessoas que estão na situação de à espera de uma autorização de residência, nos últimos 5 anos, a gente tem só para contribuições diretas para a segurança social 12 mil milhões de euros. E o Estado vem dizer que essas pessoas custam a Portugal. Não, o saldo é de 600% positivo em relação às contribuições, ou seja, o Estado português ganha. Nós pagamos 12 mil milhões e gastamos, nos últimos 5 anos, 2 mil milhões. 600% é o percentual de arrecadação em relação a essa imigração. Com relação às ARIs, nós estamos hoje com 55 mil pedidos de autorização de residentes para investidores que, já como falei e mencionei anteriormente, desembolsaram 7 mil milhões de euros. Essas pessoas estão à espera de suas autorizações de residência, ou seja, a pedido. O fato delas terem a convicção de que, ao tempo da mudança da lei, no dia 1º de abril de 2024, existiu um certo conformismo, mas eu, em pessoa, estou angariando pautas para que nós possamos, em termos de advogados, entrar com ação de responsabilidade civil porque o Estado está sendo inoperante. Eu quero que os senhores me justifiquem
como vão apresentar-se para a população e dizer, nesse momento, o Estado português precisa indenizar 55 mil investidores porque o Estado não foi eficiente na sua prestação. É óbvio que isso não parte apenas do Executivo, mas os senhores, como fiscais e protetores da lei, devem criar instrumentos e verificar se esses instrumentos legais estão sendo realmente reproduzidos nas repartições públicas. Bom, o que eu posso dizer é tanto o imigrante comum quanto o investidor de elevado poder econômico tornam-se reféns de um sistema disfuncional com impactos profundos na integração social. A integração verdadeira gera pertença, compromisso cívico e lealdade. A história portuguesa é prova disso. De Gulbenkian a Eusébio, de cientistas a artistas, muitos dos que enriqueceram a cultura portuguesa, científica, social e econômica. Em Portugal, eles não descendiam de um português de sangue. Eles fizeram o processo de naturalização. E essa naturalização tornou o Portugal expoente num cenário nacional. Um era de referência armênia e outro era de referência de ex-colônias. E foram heróis dessa nação. Ou seja, a nacionalidade não está vinculada ao sangue. A nacionalidade deve estar vinculada a uma efetiva integração à sociedade. A lei de nacionalidade alterada em abril de 2024, como eu disse, alinhou Portugal a essa realidade. No entanto, os serviços administrativos continuam aquém do mínimo aceitável. E até setembro de 2024, é bom que se frie essa data, haviam 900 mil processos pendentes de pedidos de autorização de residência, afetando, inclusive, pessoas dispostas a pagar uma taxa, considerando o reagrupamento familiar, de 20 mil euros por família. Eu me refiro às ARIs. Infelizmente, a sociedade portuguesa não tem acesso a essa realidade, nem na mídia e nem pela própria divulgação do governo nas suas propostas de intervenção. E é levada a crer que a emigração de portugueses decorre da presença de imigrantes. Isso é um erro histórico. Os portugueses sempre imigraram para o Brasil, África, Canadá e, mais tarde, para outros países europeus com o advento da União Europeia. Muito antes desse recente aumento da imigração. No momento, e nos últimos 20 anos, nós temos 1,5 milhões de portugueses que deixaram o país por razões econômicas e não pela presença de estrangeiros. Eu estou falando dos últimos 20 anos. A solução não está em restringir direitos, mas em corrigir falhas de governança, aumentar a eficiência administrativa e respeitar a lei. Os imigrantes não desaparecerão, estarão aqui com suas famílias, integrados ou não, marginalizados ou não, conforme a atuação do Estado. O verdadeiro risco é alimentar uma narrativa falsa de que a imigração prejudica o país. Não se corrigem erros, cometendo outros maiores. Aprovar a alteração do artigo 15, número 4, e sem necessidade alguma de regulamentação, porque, volto a dizer, basta uma simples conferência no artigo 104 do CPA, que regula a atuação do Estado, porque o Estado deve obedecer o Código de Processo Administrativo. Vocês têm lá uma série de situações em que se estabelece o requerimento, ou seja, quando vocês, senhores, colocaram na lei a palavra requerimento, abrangeram toda uma forma de pedir ao Estado. Portanto, quando a conservatória, no momento em que exige do cidadão que haja uma regulamentação, um termo que para mim é muito claro, só está criando uma burocracia onde deveria ser efetividade. E essa forma de governança, ela não é boa para o país, porque não estamos falando apenas de uma burocracia que envolve o imigrante, falamos de uma burocracia que envolve todo o sistema de entrega de prestação de serviço aos portugueses em geral. Essa é uma falha do SNS, essa é uma falha da Segurança Social, é uma falha das conservatórias, é uma falha dos consulados para atender emigrados nos seus países respectivos de acolhimento. Portanto, a gente precisa mudar a cultura da administração pública. É óbvio que eu não falo com isso o despedimento, mas capacitação, treinamento, o efetivo análise de responsabilidade daquele que não cumpre o seu dever como funcionário. E, por fim, eu falo, olha, eu espero ter contribuído para esclarecer essa realidade e as decisões que hoje
forem tomadas, serão lembradas por aqueles que não foram integrados. E esses imigrantes que aqui vivem, trabalham e constroem o país, serão em breve também vossos eleitores. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora peticionária. Passo agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começo pelo senhor deputado Paulo Edson de Cunha, do PSD. Tem a palavra, senhor deputado. Bom dia, muito obrigado, senhora Presidente, senhores peticionários, senhoras e senhores deputados. Esta minha primeira nota, ou primeira intervenção, primeira parte da intervenção, como habitualmente, sempre que estamos aqui nas petições, é para saudar o vosso espírito cívico, o vosso interesse, a vossa defesa da vossa causa. Não posso deixar de o fazer também, não posso deixar de dizer que atualmente sou advogado também, portanto percebi a grande maioria dos argumentos aqui explanados, são argumentos muito técnicos. Mas são argumentos muito técnicos e é preciso dizer isto. São argumentos muito técnicos explanados com argumentos políticos. E estão misturados com argumentos políticos. E nem todas as coisas são absolutamente iguais. Nós compreendemos a posição dos senhores peticionários, compreendemos a posição de quem vocês representam. No entanto, uma coisa são argumentos técnico-jurídicos, outros são argumentos políticos. A forma como os argumentos políticos são confundidos nem sempre é igual e eu vou passar de seguida a explicar. Conforme eu disse, até entrar como também sou advogado, apesar de não ter processos de nacionalidade desde que sou deputado. Seja como for, daquilo que são os processos de nacionalidade e aqueles argumentos que aqui foram explanados, poderia fazer algum sentido a forma como ambas as petições são apresentadas. No entanto, deixem-me dizer que, deixem-me só aceder aqui. Pronto. Eu estou aqui a ler uma parte do acórdão do Tribunal Constitucional e dizer que a proposta que está no Tribunal Constitucional, neste momento está para ser expurgada de 2 ou 3 questões de inconstitucionalidade. Porém, nenhuma dessas questões de inconstitucionalidade é esta que estamos aqui a discutir. E este é o primeiro ponto que eu queria realçar. Portanto, nenhuma das normas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional e que o Governo veio apresentar e veio tentar expurgá-las, tentando fazer essas alterações, tem a ver com esta norma. Portanto, não confundir uma coisa com a outra. É verdade que está no Tribunal Constitucional, mas não está. E porquê? Porque o próprio Tribunal Constitucional deu esta norma como constitucional e deu esta norma como aceite e assente. Sendo que uma das questões que aparece no próprio acórdão é o que permite concluir que num período temporal limitado de 1 ano e 2 meses, rétios, de 1 de abril de 2024, que foi por Vossas Excelências referido, data da entrada em vigor da Lei Orgânica 1/2024, a junho de 2025, data de entrada na Assembleia da República da proposta de Lei 1/17/1, a atuação do Estado legislador foi previsível. Portanto, ao contrário do que aqui foi dito, foi uma atuação previsível. E porquê? E que se os motivos que determinam a inclusão da solução claramente excepcional, porque era uma norma excepcional, e essa norma, e a questão da previsibilidade, ao contrário do que aqui foi dito, normalmente a questão da previsibilidade, porque a lei tem que ser previsível, e ao contrário do que aqui foi dito, esta lei acabava por ser previsível, porque a própria lei tinha uma exposição de motivos, a própria lei era uma lei excepcional e não podia ser esquecido esse fator. E é o Tribunal Constitucional que o diz, não sou eu que o digo. E que se os motivos que determinaram a inclusão da solução claramente excepcional, prevista no artigo 15º, número 4, da Lei da Nacionalidade, se foram diluindo nesse espaço de 1 ano e 2 meses, também não deixa de ser certo que essa diluição é concomitante com a vontade publicamente expressa pelo legislador, no mesmo período temporal, de reverter o referido modo de contagem do período de residência legal para os efeitos previstos na Lei da Nacionalidade. Depois, o próprio acórdão dá aqui 2 ou 3 motivos que eu me escuso a ler, mas depois diz aqui uma coisa que é interessante. Sem prejuízo do que acaba de se expor, os requerentes
entendem que a segurança jurídica está ainda a ser afrontada noutro prisma, mais especificamente quando prevê que o momento em que é requerida a autorização, que isto é o que vocês vêm pedir, à residência temporária, é irrelevante, iniciando-se a contagem do prazo de residência legal em território português no momento do respectivo deferimento. A norma em causa estabelece uma situação de incerteza sobre as consequências da decisão. Passando aqui para a conclusão, pelo menos desta parte da explicação, ao revogar o número 4º do artigo 15º da Lei da Nacionalidade, o legislador pretendeu, neste caso o Governo, pretendeu, e os partidos políticos que aprovam esta medida, esta lei, dentro da sua margem de conformação e de forma coerente com as recentes alterações que têm vindo a ser preconizadas, que o período temporal previsto na Lei da Nacionalidade apenas seja considerado a partir do momento em que a situação do cidadão estrangeiro em território nacional esteja regularizado, o que coincide com o momento em que o seu pedido de autorização de residência é deferido. Regime, aliás, que sempre existiu, e isto é importante referir, até abril de 2024, insiste-se. Daí que não haja qualquer cisão entre o momento do deferimento do pedido de autorização de residência temporária, contrariando os vossos argumentos, e o momento determinante para o efeito do requerimento da obtenção de cidadania portuguesa à luz do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Bem, isto, conforme eu disse, é uma questão puramente jurídica, mas que assenta e está aqui devidamente aceite pelo Tribunal Constitucional também, e também explanado pelo Tribunal Constitucional. Já quando Vossas Excelências, nas vossas várias intervenções, referiram o papel do Estado, o Estado tem que ser uma pessoa do bem. E o que nós temos de dizer aqui, o Estado é uma pessoa do bem. E nós não devemos confundir opiniões políticas relativamente àquilo que são, e eu há bocado disse que ia explicar, não devemos confundir, estou quase a terminar, Sra. Presidente, nós não podemos confundir opiniões políticas de partidos políticos que venham defender posições contra os estrangeiros daquilo que é uma posição do Governo, que herdou um problema ao fim de 8 anos com 400 mil pedidos por regularizar, e que tenta, através da regularização, porque é aquilo que vocês também, no fundo, querem, através da regularização competente, da regularização previsível, séria, tenta, através desses meios, dotar os meios das pessoas que vêm para o nosso país, que tenham um conjunto de previsibilidade, que tenham mecanismos de aceitação e que tenham mecanismos de conformação com todos os elementos que são absolutamente necessários a um Estado de Direito, que é aquilo que não estava a acontecer. Portanto, não pode ser o Governo, e termino desta forma, não pode ser o Governo acusado de ser pouco ou ser contra os imigrantes, porque não é contra os imigrantes, é a favor da imigração, mas é a favor de uma imigração controlada e de uma imigração que seja bem-vinda e que tenha os seus devidos direitos. E não pode pagar o justo pelo pecador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. O seu tempo foi largamente ultrapassado. Obrigado pela sua condescendência, Sra. Presidente. A mesma tolerância aos outros grupos parlamentares e depois às senhoras peticionárias no final, se assim for necessário. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Idalina Durães, do Partido Chega. Tem a palavra, senhora deputada, faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários. Agradeço a vossa presença e a exposição das vossas posições relativamente à contagem do tempo de residência legal para efeitos de acesso à nacionalidade. As petições partem de uma realidade que não podem ser ignoradas. Os atrasos prolongados da administração pública, nomeadamente nos processos de autorização de residência. Posto isto, importa desde logo recordar que a Lei da Nacionalidade foi recentemente alterada após um longo debate político parlamentar, precisamente portanto, para introduzir maior exigência, maior clareza, maior respeito pelo princípio da legalidade. Estas alterações não foram neutras nem causais. Respondem a abusos que foram identificados, a falhas do sistema e a uma crescente descredibilização do regime de acesso à nacionalidade. O Chega teve um papel claro nesse debate, defendendo, como continua a defender, que a nacionalidade portuguesa não é um direito automático, mas sim o culminar de um processo
o culminar de um percurso de integração real, legal e responsável. É à luz dessas alterações recentes que devemos analisar as duas petições hoje em apreciação. A petição número 60 incide sobre a inclusão na contagem dos 5 anos do período de espera durante o período de legalização. Ainda que apresentada como uma correção administrativa, esta proposta levanta sérias dúvidas quanto à coerência com o espírito da lei recentemente revista, que procurou justamente reforçar a distinção entre presença em território e residência legal efetiva. Já a petição número 73 vai substancialmente mais longe, propondo não só a contagem a partir do simples pedido de autorização de residência por qualquer via, como ainda a criação de uma norma transitória que beneficiaria situações anteriores, incluindo pessoas que nunca chegaram a formalizar o pedido dentro dos prazos legalmente previstos. Ora, depois de um processo legislativo exigente e recente, não faria sentido reabrir a Lei da Nacionalidade para introduzir exceções, regimes transitórios ou mecanismos retroativos que esvaziam o esforço de rigor que foi feito. Para o Chega, alterar a lei para acomodar falhas do sistema ou comportamentos omissos não é reformar, é recuar. A previsibilidade das regras, a segurança jurídica e a confiança dos cidadãos exigem que a lei seja cumprida, não constantemente adaptada a posteriori. Assim, acabo por formular aqui algumas questões, caso queiram responder, formulo. De que forma as propostas apresentadas são compatíveis com as recentes alterações à Lei da Nacionalidade e com o seu reforço de exigência? Como evitam que estas propostas incentivem atrasos deliberados ou informalidade nos processos de regularização? Que garantias oferecem de criarem desigualdade entre quem cumpriu a lei e quem não o fez? Concluo sublinhando que o Parlamento tem a responsabilidade de legislar com seriedade e não por pressão circunstancial, defendendo o Estado de Direito e a dignidade da nacionalidade portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado, passo a palavra ao senhor deputado Filipe Sousa. No fim. Mas não está cá. Muito obrigado. Depois estava, mas sei. Tem o Partido Socialista, não sei se... O senhor relator vai ficar para tá o bem. fim. Obrigado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro agradecer a presença das senhoras peticionárias e todos os subscritores nela associados. Sem querer entrar aqui em pormenores de fundamentação, eu deixava aqui três perguntas, até para perceber um pouco a vossa preocupação, porque alertam os subscritores para as consequências sociais e humanas, principalmente dos atrasos. Chamo a atenção também para o facto da alteração do artigo 15 em vigor não ter sido regulamentada, mas só para perceber um pouco melhor as vossas preocupações e saber se, na vossa perspectiva, quais são hoje os principais obstáculos jurídicos que impedem a plena aplicação do artigo 15, número 4, da Lei da Nacionalidade. Eu acho que é essencial eu perceber isto, tanto mais que fui um dos que também aprovou esta lei. Confesso, muito sinceramente, que houve um trabalho sério em comissão. Tenho que fazer aqui uma ressalva muito positiva ao Sr. Deputado do Partido Socialista, pela profundidade como trabalhou estas matérias e o conhecimento profundo do problema. E também deixar aqui uma segunda pergunta, se consideram ou não que a atual interpretação das conservatórias e do Instituto de Registro de Notariado se viola o princípio da legalidade administrativa e em que termos é que essa eventual violação do princípio da legalidade administrativa acontece. E para terminar,
Uma última questão. Se consideram que a contagem do prazo a partir do pedido de residência cria alguma desigualdade entre diferentes perfis de imigrantes? Se sim, como propõem mitigá-los? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então finalmente a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relator do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a todos e todas as peticionárias das duas petições, que, na verdade, a temática intercruza-se, é a mesma em ambos os casos, propondo mais ou menos matérias para resolver os problemas que identificam, mas todas no mesmo sentido. E, de alguma forma, é manifesto que os temas que trazem misturam questões jurídicas com questões políticas. Isso é inegável, mas faz parte da natureza daquilo que estão aqui a fazer. Estão a peticionar um órgão de soberania com competência para alterar a lei, portanto é natural que tragam considerações políticas e a avaliação positiva ou negativa que fazem da lei aprovada ou da lei em vias de aprovação. O que não significa que não haja também dimensão jurídica e que não possa existir litigância noutra sede, mas que não esta. E, de facto, vou também fazer uma separação das águas, sublinhando em parte o que também o meu colega Paulo Edson Cunha já deu nota, no que respeita ao estado da arte quanto a conclusões jurídicas das decisões do Tribunal Constitucional sobre os temas que nos trazem. O que nos trouxeram, em parte, foi abordado e analisado pelo Tribunal Constitucional quanto à conformidade ou não com a Constituição. E, em relação a duas das matérias, designadamente a ausência de um regime transitório e, portanto, o facto de a lei não prever qualquer regime transitório, entendeu o Tribunal Constitucional que é uma decisão do legislador que não viola necessariamente a Constituição, portanto é uma opção de, abruptamente ou não, mas fazer alterar um regime a partir de certa data e, portanto, por essa razão jurídica não há uma inconstitucionalidade. Também o Tribunal entendeu que, como já foi referido, que o artigo 15, número 4, ou melhor, a sua revogação, portanto, a possibilidade da contagem desde o requerimento também não seria violador do texto constitucional, mas há uma matéria, para além destas, em que tem que se avaliar, agora quando a matéria for reapreciada, se de facto há algumas situações, não a totalidade daquelas que nos trazem, mas se há algumas situações da entrada em vigor da lei, de eventual efeito retroativo da lei, não poderá estar abrangida pela declaração, pela parte da decisão do Tribunal, que se pronunciou sobre os números 3 e 4 do artigo 7º das normas transitórias, porque ambos foram objeto de análise e em relação a essas disposições, porque em alguns casos a lei determina uma eficácia retroativa, se aí não haverá ou não uma questão em que, obrigatoriamente, o legislador terá que acautelar as circunstâncias das pessoas que contavam com uma determinada forma de contagem de prazo, ou de saber se o requerimento conta, se os requisitos têm de estar reunidos no momento da entrega do requerimento ou no momento anterior. É uma questão que veremos e é a única que, digamos, juridicamente sobrevive. Dito tudo isto não nos impede de ter em consideração aquilo que nos trazem em termos políticos, em termos de decisão política. Devo até dar a nota que sou relator também de outras duas petições sobre esta mesma matéria, em que ainda quando a lei estava a ser objeto de discussão, precisamente solicitavam que fosse tido em conta aquilo que seria natural numa alteração de legislação como esta, a previsão de um regime transitório, sugerindo várias modalidades, várias possibilidades, portanto, isso está no plano da discussão política que agora o Parlamento vai ter que ter novamente. A Assembleia vai obrigatoriamente debruçar-se sobre esta matéria, portanto, os diplomas foram devolvidos ao Parlamento, portanto, particularmente este que nos interessa para a nossa discussão, que é o decreto número 17, que altera a lei da nacionalidade, portanto ainda não está agendado e, portanto, o objetivo também de concluir estas audições e poder fazer a avaliação da petição é que, quando o Parlamento vier a discutir, possa também estar na posse todos os pedidos que os cidadãos formularam no sentido de a lei ser melhorada. E, quanto a isto, no fundo, o que temos vindo a dizer, agora eu estou num duplo papel, portanto, se me permitem, eu tenho os 2 minutos adicionais para relator, portanto uso-os para essas conclusões, mas também estou a representar o meu partido, dou só nota de que o Partido Socialista tem, precisamente nas propostas de alteração que formulou nas várias fases, sublinhado e procurado ir ao encontro precisamente àquilo que nos peticionam hoje e aquilo que foi peticionado pelos outros cidadãos que também o solicitaram. Que exista um regime transitório, nem entrando no fundo da matéria sobre se os 5 anos, ou melhor, se a subida é razoável, se não nos coloca, como já alguns artigos científicos têm demonstrado, Portugal vem de um regime que está na média europeia para os regimes mais apertados a nível da duração do período de residência legal. Portanto, nem entro na discussão sobre o regime de fundo, mas fundamentalmente o conjunto muito significativo de cidadãos que estão com uma legítima expectativa de que veriam, que seria tido em conta o período de residência que já têm, e residência legal, e aqui, já agora um pequeno parênteses,
É um ponto de discordância, a decisão do Tribunal está tomada, portanto, evidentemente, é definitiva, mas há apenas um ponto de discordância que eu mantenho com essa decisão, que ela quase que pressupõe que a mera entrada do requerimento não seria, como não é um título, portanto, seria insuficiente para demonstrar a permanência necessária. Agora, a lei e o artigo 15, número 4, tem como condição para a ativação dessa contagem que o pedido venha a ser deferido. Ou seja, o problema é mesmo para resolver a demora no cidadão ter uma resposta. Se o cidadão tiver uma resposta negativa, ou seja, de que não preencheu os requisitos e que, consequentemente, não seria titular de uma autorização de residência, obviamente não é suscetível de proceder a dar início a um processo de naturalização. O pressuposto disto mesmo é que, por razões que lhe são alheias e ficando à espera por tempo excessivo, isso não penalize duplamente quem está nessa circunstância. Mas, como dizia, eu acho que a oportunidade que temos pela frente, face também ao que tem sido o debate público e a chamada de atenção para a necessidade de acautelar de forma mais equilibrada as soluções, acho que não está minimamente em causa, mesmo que discordemos da solução, como foi referida, de apertar os requisitos e os critérios, não acho que haja aqui necessariamente nada que contrarie o mesmo espírito da revisão proposta pelo Governo e depois suportado nas maiorias que o aprovaram. O que está em causa não é necessariamente apenas ter em conta o futuro da lei da nacionalidade, mas ter em conta as muitas situações pendentes, já existentes, com pessoas que legitimamente tinham uma expectativa e que não têm, de facto, face à lei produzida, nenhuma forma de conseguirem uma solução mais equilibrada. E, como digo, nos vários aspectos que referem a forma de contagem do prazo, por um lado, nem que seja através de uma norma transitória, e também a própria questão de prever uma forma de gradualmente chegar aos novos prazos de aquisição da nacionalidade, porque passar de um momento para o outro de 5 para 10 anos, portanto, duplicar abruptamente os prazos, seguramente não é a solução mais conforme. Propusemos várias soluções intermédias. Esperamos que o regresso do diploma permita ter novamente uma discussão e, seguramente, da nossa parte, teremos essa disponibilidade para voltar a colocar em cima da mesa, esperando que o vosso esforço não seja infrutífero. Ou seja, eu penso que o que procuraram fazer foi chamar a atenção para problemas jurídicos que vão permanecer e que a lei não vai resolver, mas problemas jurídicos que a lei poderia ajudar a não piorar e, finalmente, para a situação de muitas centenas, talvez em alguns casos muitos milhares de pessoas que têm a vida em suspenso e que, enfim, para muitas delas, não é o facto da lei ter demorado mais de 2 ou 3 meses a eventualmente ser aprovada que lhes alterará a situação em questão. Seguramente poderá haver pessoas que até podem ter beneficiado deste período de tempo para completar os seus 5 anos e resolverem, mas não é a esmagadora maioria dos casos e, portanto, o problema permanece e, portanto, esperamos, e é o espírito que procurarei colocar no relatório da petição, portanto, evidenciar que há, de forma muito abrangente e com proveniência em muitas e variadas comunidades migrantes em Portugal. As senhoras há instantes na vossa intervenção referiram, por exemplo, os titulares das autorizações de residência para investimento, por exemplo, ou seja, não estamos a falar de todos os perfis de imigração que temos, não é só um ou dois, é só de todos e com de todas as proveniências, este problema verifica-se e penso que a Assembleia, espero que não fique indiferente àquilo que aqui nos trazem e, portanto, que as petições e o vosso esforço cívico, são muitas milhares de pessoas a assinar, que sirva também para ajudar a Assembleia a construir uma melhor lei. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, então, passo agora novamente a palavra às senhoras peticionárias. Têm novamente 10 minutos. Faça favor. Eu vou fazer um breve resumo da petição. O que a gente pede aqui é uma reparação para que o prazo da contagem da nacionalidade seja feita a partir da data que foi dado início no processo. Geralmente, as pessoas dão entrada no título de residência, demora 3, 4 anos. Esse tempo não conta. A gente pede que vocês considerem que, a partir do momento que foi dado início no processo, que vocês contabilizem para a contagem da nacionalidade. O governo atual ele já disse que vai aumentar de 7 anos para cidadãos de CPLP e 10 anos para outros países. Se apenas vocês incluir no projeto de vocês que a contagem da nacionalidade seja
a contagem da nacionalidade seja feita para as pessoas que deu início no processo, desde a data do início do processo, isso aí já resolve a situação. Obrigada. Para complementar o que a Juliette fala, eu até gostava de direcionar a palavra da senhora deputada. Nós estamos aqui a falar de pessoas que estão a cumprir o rigor da lei. Por quê? Diante do órgão de estrangeiro de Portugal, existe uma série de critérios aos quais devem ser preenchidas. Atualmente, não há possibilidade, por exemplo, de participar de um requerimento se você não demonstrar todo o rigor exigido documental. Então, para deixar bem claro, nós não estamos a falar de pessoas que querem se aproveitar de uma situação. Nós estamos aqui a falar de pessoas que estão no país, não pessoas que não estão no país, que querem ter a possibilidade de ver reconhecido o tempo, o direito, a partir de um requerimento, preenchido todo o rigor dos critérios exigidos por Portugal. Então, a partir desse momento, infelizmente, a máquina do Estado está a falhar, no sentido de não corresponder atempadamente a resposta a isso. Então, eu, como advogada, já vou há quase 9 anos como advogada do direito do estrangeiro, eu vejo o quanto não há uma resposta a essas pessoas. Centenas de clientes ficam 30 dias, 60 dias, 90 dias, com toda uma documentação exigida, porque existe a lei de estrangeiros, que nós temos que cumprir, e simplesmente não há resposta. Então, nós estamos falando do que acontece. São pessoas que são legítimas, legalizadas. E qual é a resposta? Então, se os senhores aqui, que estão a entender que nós não possamos, por exemplo, ter isso numa lei que abranja essas pessoas, como vai ficar essa situação? Porque não é nem questão de interpretação, é questão fática. Como vai ficar isso? E assim, tão bem quanto o senhor colocou, o outro senhor deputado, nós precisamos ter isso em lei. Por quê? Porque simplesmente a conservatória ela vai olhar e vai dizer: tenho 5 anos porque tenho o cartão, o título de residência. Porque hoje é fiel quem tem o título de residência, a contagem. Mas, mesmo assim, o conservador ele não dá em automático, como bem a senhora disse. Existe um processo longo. Por quê? Porque ele tem que ter a chancela da AIMA para dizer: não, tenho 5 anos. Os 5 anos do deferimento dos documentos apresentados naquela entrevista. Então, é uma longa espera. E ela, como bem a Juliette pontuou, é uma espera que ela tem se prolongado além de qualquer expectativa. Porque, veja, quando nós estávamos a pleitear a contagem do tempo de residência, em ordem cronológica da manifestação de interesse, nós dizíamos o quê? Uma pessoa que estava aqui há 1 ano não pode ultrapassar na frente de uma pessoa que está há 3 anos à espera de um agendamento. E aí digo para a senhora, como que isso acontecia? Por que o Estado não impedia que isso acontecesse? Não sei responder para a senhora. Só que eu posso lhe dizer que existiam pessoas que estão aqui há 4 anos a trabalhar, a pagar seus impostos, porque o Estado tem como saber isso, né? Porque quando eu, advogada, represento um cliente, a primeira coisa que o atendimento da AIMA faz é verificar se existem as contribuições para a segurança social, se elas estão em acordo com o que é exigido, e, se não, já nem começa o atendimento. Por quê? Porque não tem conversa, não tem interpretação. Então, aquela pessoa ela já tem um rastro, ela tem documentado o tempo que ela está aqui. Então, não tenho como interpretar, dizer para a senhora, por exemplo, que uma pessoa está 24 meses e quer se tornar nacional. Ela está faticamente, ela está em território nacional, ela pagou para estar aqui, porque é obrigatório, cumpriu com rigor. Então, estamos a falar da lei, cumprida com rigor por parte de um imigrante, e que, da outra parte, nós temos uma demora ou, quiçá, uma ausência de resposta. E, se nós não tivermos isso em lei determinado como é, para que a pessoa que vai deferir o pedido para ser português, como que nós ficamos nesse sentido? Então, não existe uma harmonia. Nós não conseguimos aqui, não estou aqui a falar mal da AIMA, porque eu sei que trabalha muito, e nem mal do governo, nem questão jurídica, nem questão política, porque nós precisamos ter uma harmonia para poder resolver isso.
Então, assim, hoje nós trazemos a situação, como bem Juliette pontua, pessoas que fazem o requerimento, rigorosamente exigida documentalmente, pontualmente, né? E situações, pessoas que nunca saíram de Portugal, porque até a autoridade tem como consultar, né, na autoridade de fronteira, e muitas vezes não consegue, por exemplo, um certificado criminal do país de origem, mas ele nunca mais voltou ao país de origem. Que crime ele haveria de cometer no país de origem, por exemplo, se há uma ausência da pessoa dele? Então, existe uma série de situações que são colocadas que, dependendo da pessoa, ela nunca vai ter acesso a se tornar um nacional português. Porque, além do preço que se paga, a pessoa não consegue, infelizmente. E assim, como nós estamos aqui a representar milhares de pessoas, a trazer essa situação aos senhores, que é o quê? Não é um pedido de ajuda, é um pedido de reconhecimento. Porque, a partir do momento que a pessoa preenche os critérios, não que Portugal seja obrigado a dar a nacionalidade portuguesa, veja lá, não é isso que nós estamos a falar. Mas nós precisamos que, como a outra colega falou, é um direito de território, é um direito de tempo, e é algo que a lei está especificada. Só que o que acontece? Se nós não tivermos uma publicação dessa lei, se nós não tivermos um efetivo, nada vai acontecer, e as pessoas ficam num limbo. E aí vem a fala como ela fala. O imigrante ele não é invisível. E nós sabemos que os portugueses sabem que o imigrante não é invisível. Nós trabalhamos com isso. Então, eu acredito que tenha respondido a sua colocação, no sentido que nós não estamos a falar de pessoas ilegais. Nós estamos a falar de pessoas que cumprem rigorosamente a questão documental e, quiçá, mais do que é exigido aqui em Portugal. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu vou me referir ao deputado que primeiro fez a explanação. O senhor falou sobre a inconstitucionalidade. Eu quero deixar claro que a apreciação da mudança da lei de nacionalidade, ela foi de junho de 2025. A minha petição é de maio de 2025, ou seja, eu estou apontando um problema depois de 1 ano e 1 mês em que a operação da lei primeira de 2024, de 1º de abril, a lei orgânica, não acontecia. Ou seja, o Tribunal Constitucional declara que não é inconstitucional a alteração porque se tratava de um regime de ocasião. O problema é que essa correção do parágrafo 4º do artigo 15 nunca foi possível. Então, apesar de estar escrita, a norma não era aplicada. E como é que a gente descobre isso? Basta fazer uma simples conferência em 10, 20 conservatórios no próprio Registro Central e pedir que façam um ofício em resposta a esse lugar e pergunta: como vocês aplicavam a lei número 1 de 2024? A resposta vai ser: nós não aplicamos, porque nós entendíamos que havia uma necessidade de regulamentação. Portanto, quando o Tribunal Constitucional diz que houve um tempo de mais de 1 ano e 2 meses para que houvesse esse ajuste, o ajuste não aconteceu porque a medida não era efetiva. Quando o imigrante chegava à conservatória e pedia para a nacionalidade a partir do pedido do requerimento, as conservadoras não acatavam. Quando que isso mudou? A partir do momento em que a plataforma online ficou disponível e aí o imigrante poderia acionar o pedido da nacionalidade pelos advogados. E os advogados, entendendo que não havia necessidade de regulamentação, elaboravam os pedidos. Ou seja, nós só conseguimos fazer isso a partir de dezembro de 2024. Quando ficou em vigor a plataforma online a serviço do advogado. Antes disso, passamos 1 ano inteiro, praticamente, em que não se podia fazer o pedido. Então, só para responder, não se trata de uma inconstitucionalidade, mas nem toda legalidade se firma na legitimidade, ou seja, a fala é verdadeira, não existe inconstitucionalidade na revogação, mas a gente não pode dizer que a norma que foi instituída no dia 1º de abril de 2024 cumpriu o seu papel, porque a gente não conseguia colocá-la em prática. Deixa eu só confirmar. O senhor falou também uma questão política e jurídica. Veja, eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre a execução daquilo que é o papel do Estado. Eu quero lembrar aos senhores
3 princípios. Vou lê-los aqui, porque a administração pública ela é obrigada a se pautar com base neles, não só por conta de uma lei nacional, mas também em obediência àquilo que são as diretivas da União Europeia. Eu vou falar sobre o princípio da boa administração. A administração pública deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade. Quando eu digo que a Conservatória não acatava aquilo que estava previsto na lei desde 1º de abril de 2024, eu estou falando sobre a infração desse princípio. E, como eu disse aos senhores, basta ir pedir um ofício para as conservatórias que atuam no país e perguntar se, ao longo do ano de todo de 2024, se houve aplicação da lei que estava em vigor. A lei é de 5 de março de 2024. A promulgação era para ser válida a partir do dia 1º de abril de 2024. E nós passamos toda a governação do PSD, depois cai a Assembleia da República, novamente temos uma legislatura em que o PSD é governo e, mesmo assim, a operação da lei primeira de 2024 não se tornava efetiva. E aí eu vou continuar. Princípio da imparcialidade. A administração deve se tratar de modo imparcial aqueles que com ela entrem em relação, designadamente, com objetividade, e a todos apenas interesses relevantes no contexto decisório e adotando as soluções organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção administrativa. Nós sabemos que, a partir do momento que houve a mudança da lei e que o PSD votou contra o artigo 15, parágrafo 4º, é óbvio que não foi do interesse da governabilidade que a gente colocasse em vigor aquilo que era uma norma. Por quê? Porque era contrário à norma. Tanto é que, na primeira oportunidade, se pede a revogação da norma como se ela tivesse sido operada, mas ela nunca foi efetiva na prática. E vou mais. No exercício da atividade administrativa, em todas as suas formas e fases, a administração e os particulares devem agir e relacionar-se de segundo os critérios da regra da boa-fé. Pronto. Então, eu quero deixar claro para o senhor que, quando a gente está misturando o jurídico com o político, eu estou usando aqui um princípio que não é apenas jurídico, é um princípio político. Tanto esta Casa deve se pautar pelas regras do CPA, porque estão vivendo dentro da esfera da administração pública, ok? Como todas as pessoas que estão integralmente se servindo dos postos em que ocupam funções públicas e não executam isso no firme rigor da lei. Nós temos uma coisa em Portugal que se chama Lei do Atendente. Isso se opera em todas as esferas da administração pública. E é incrível que os senhores não consigam olhar para isso e reconhecer que é óbvio que as coisas acontecem dessa maneira. Porque basta olhar nas redes sociais, os comentários das pessoas, e isso é transversal. A gente não está falando de imigração, a gente está falando de como o Estado opera. E hoje o PSD é governo e as coisas continuam sendo assim. Então, o senhor falou assim, olha, eu não posso herdar aquilo que aconteceu na governança anterior. Sim, mas o senhor continua, porque a administração pública continua cometendo os mesmos erros. Ou seja, enquanto não houver uma reforma administrativa de conduta, a coisa vai continuar. E eu digo isso para qualquer partido. Se o Chega um dia for governo e não mudar a governabilidade, não mudar o modo de agir da administração, isso vai se repetir, porque é necessário mudar uma cultura de dentro, profundamente, na base. E aí, sim, entender que a atividade pública ela visa a trazer o melhor ao cidadão e não para ocupar cargos em sistema de apadrinhamentos políticos, que é o que eu vejo. Eu digo isso falando do meu próprio país. A administração pública do Brasil, ela opera nos apadrinhamentos. O maior interesse é sempre na governabilidade, mas não no sentido de entregar o melhor para o cidadão, e sim no sentido de manter cargos. Ou seja, a política nem deveria ser uma profissão. Eu entendo que as pessoas que estão no exercício da política deveriam estar em auxílio à população, cumprirem os vossos mandatos e depois deixarem a oxigenação desse sistema para que novas pessoas venham e novas pessoas venham apresentar suas propostas em favor do povo, não como uma carreira, e sim como um munus, um dever cívico, assim melhor dizendo. Então, vou continuar. Eu quero só confirmar com a senhora se essa foi a sua pergunta, porque eu anotei, mas não ficou muito claro para mim.
formular aqui algumas questões, caso queiram responder, sobre de que forma as propostas apresentadas são compatíveis com as recentes alterações. Não são. As propostas apresentadas não são compatíveis com as recentes alterações porque a lei não deveria ter sido alterada. E por que a lei não deveria ter sido alterada? Porque a gente passou por 5 anos de ineficiência. Então, na verdade, o que está errado é a alteração. Então, as propostas não são compatíveis com a alteração porque a lei não deveria ter sido alterada. O que a gente está pedindo é que revoguem essa alteração que foi proposta nesse decreto que foi enviado ao Tribunal Constitucional, assumindo que não deveria estar ali. Porque quando eu assumo que não fui eficiente, o PS não foi eficiente em governabilidade, estou na forma de governo, a bola veio para mim, sou eu que vou chutar para o gol, porque eu disse que eu era bom. Então, se eu sou bom, eu tenho que admitir que eu tenho que consertar. E o conserto não parte por você não entregar ao cidadão direito, o conserto parte por você corrigir a administração. Então, eu digo para a senhora, não é compatível porque a alteração legislativa não deveria ter sido operada. Então, em continuidade, e com reforço das exigências. Reforço das exigências, não. As exigências são as mesmas. Se a senhora olhar o decreto 237, ele está dizendo lá que o prazo é de 105 dias ou 165 dias. Não é razoável que demore 4 anos. E eu quero lembrar aos senhores, quem teve a oportunidade de acompanhar, no dia 18 de dezembro de 2025, em uma audiência pública, na Ordem dos Advogados, a conservadora Isabel Almeida confessou que ela faz um processo de nacionalidade por dia. Nós temos cerca de 1 por semana? É 1 por dia. Não é 1 por dia, Eliane? É 1 por dia. Como a gente pode falar sobre eficiência estatal se um conservador analisa um processo de nacionalidade por dia? Então, isso vai contra aquilo que é a expectativa do Estado em entregar o direito ao cidadão. Só que esse direito está na lei. Então, quando a senhora falou sobre o princípio da legalidade, a legalidade que tem que ser moralmente cumprida é a legalidade que está no CPA. E não uma senhora que recebe, eu pago o salário dela e eu não desconto pouco, a minha taxa de IRS é de 48,5%, mais aquilo que eu coloco em relação à contribuição para a minha empresa, porque eu tenho 2 fontes de arrecadação, e mesmo assim essa senhora tem a capacidade de dizer perante outros advogados que, olha, só vou considerar o processo a partir da análise preliminar. Só que aquela análise preliminar, que deveria ser de 30 dias, é de 6 meses. E ela vai dizer o seguinte, se a lei mudar, pouco importa. Vocês, advogados, peçam aos seus clientes que entrem diretamente na conservatória. A mesma conservatória que, durante 1 ano, não permitiu a essas pessoas que fizessem os pedidos das nacionalidades respectivas. E a senhora também pergunta aqui como evitam essas propostas incentivem atrasos deliberados. Não, pelo contrário, a proposta visa evitar os atrasos, sim. Por quê? Basta cumprir a lei. E aí, em resposta ao senhor deputado, me desculpa, eu não consigo separar a política do direito. Sabe por quê? Porque estar como advogado, porque eu posso dizer que sou, não, eu estou advogada, é um ato político. O advogado, ele atua politicamente, mas dentro do judiciário. Fazendo o quê? Fazendo que as leis que o senhor edita sejam cumpridas perante a corte. Então, desculpa, a advocacia é em si um ato político, mas não desse lado, do lado de cá, em defesa do cidadão. Então, olha, que garantias oferece que criar uma desigualdade entre quem cumpriu a lei e quem não fez? Desculpa, a gente não pode, e essa sua pergunta, desculpa, com todo respeito, é altamente impertinente, porque é impossível. De que maneira? O 237 vai dizer assim, AIMA se manifesta com relação a esse cidadão, Polícia Judiciária se manifesta com relação a esse cidadão, MP se manifesta com relação a esse cidadão. Somente depois que todos esses órgãos foram acionados, a conservadora pode editar um assentamento de nascimento para dizer assim, olha, fulano de tal cumpriu com rigor aquilo que é estabelecido na lei de naturalização. Portanto, eu vou atribuir a ele a nacionalidade por aquisição. Então, não tem como eu dizer que eu vou tratar de maneiras diferentes e vou promover desigualdade. Aonde que eu promovo a desigualdade? A administração pública, na sede do Executivo, ao definir como é que vão ser os agendamentos, faz assim. Você é artigo 15, ou seja, uma pessoa que está vinculada ao cidadão da União Europeia, então eu vou separar para você 20 vagas. Pronto, você é manifestação de interesse, então eu vou separar para você 2 vagas. Você é visto de estudante, então eu vou separar para você 50 vagas. Portanto, pessoas que estão na mesma esfera do direito, ou seja, na mesma linha de necessidade, têm prazos
de agendamento diferente. E qual é o critério? Nunca soube responder essa pergunta. Por quê? Eu não sei o que vai dizer que existem 50 vagas para visto de estudante, 30 vagas para manifestação, 15 vagas... Ou seja, pessoas que estão diante da mesma necessidade têm um atendimento diferenciado. Então, a injustiça começa aí. Eu posso dar o exemplo de mim própria, porque o meu agendamento com relação a quando eu vim para Portugal, ele aconteceu em menos de 20 dias. O do meu marido levou 8 meses. Ou seja, qual é a relação que nós temos de proximidade? E detalhe, no meu dia, em Cascais, eu pedi, por gentileza, a aplicação do 81.5, direito ao reagrupamento. Aí a senhora da atendente, não me esqueço o nome dela é Cristina, disse o seguinte, não é possível. Eu falei, mas por que não é possível? Porque isso está previsto na lei. Ah, mas aqui a gente não faz só o que está na lei, a gente faz aquilo que é possível. Essa foi a resposta, como eu disse, lei do atendente. E assim é em todas as sedes das 50 lojas da AIMA. Você, cada vez que vai, é atendido por uma pessoa diferente e a recepção é diferente e os pedidos são negados. Como é que eu sei disso? Eu sou militante da imigração há 10 anos e eu posso dizer para a senhora que eu conheço praticamente todas as lojas de atendimento da AIMA que existem nesse país. E já fui algumas vezes, inclusive, na estrutura de missão. E cada atendente tem uma repercussão diferente sobre a documentação que você apresenta. Uma dissociação completa do artigo 42, que é aquele que define as regras objetivas de uma autorização de residência. E existe alguma coisa sendo feita com relação a isso? Nada. Eu falei com o doutor Pedro, que é o presidente da AIMA, que ele precisava harmonizar as regras para que a gente não tivesse vários processos de indeferimento. Isso, o que aconteceu? Absolutamente nada. Tivemos 413 mil processos em atraso, 900 mil anteriores que se misturavam entre manifestação, reagrupamento e ARI. E, nesse contexto, eu digo para a senhora o seguinte, tivemos menos de 50% de autorizações de residências validadas, ou seja, 40,11%, e os restantes, 59,89%, foram de indeferimentos. E, nesses indeferimentos, posso lhe garantir, a maioria está errada. E por quê? Bastava que o atendente cumprisse o artigo 42, que é o decreto regulamentar 84, que vai definir as regras objetivas. Se nem objetividade se tem para emitir uma autorização de residência, quiçá avaliar se existe legalidade nessa situação em que a doutora falou assim, como é que você vai garantir? Aí eu vou mais além. Não sou eu que tenho que garantir, quem tem que garantir é o Estado, fazendo uma coisa muito simples, cumprindo o princípio da eficiência. Muito obrigada, senhora peticionária. Chegamos ao fim. Quero agradecer a todas as senhoras peticionárias as vossas petições, terem vindo aqui, terem nos ajudado a compreender melhor o vosso problema para que todos nós nesta casa também possamos legislar melhor. Muito obrigada.